Pesquisa Quast, aprovação de Lula recua e passa para 54%, economia e viagens são pontos negativos. Por Gabriel de Souza. Brasília. Uma nova pesquisa de avaliação do governo indicou que a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, recuou, sendo a expectativa dos eleitores sobre a situação econômica e o excesso de viagens feitas pelo chefe do executivo os pontos negativos apontados pelo levantamento. Segundo a Genial/Quast, a aprovação do trabalho feito pelo chefe do executivo, que era de 60% em agosto, passou para 54% neste mês de outubro. Outros 42% dos entrevistados desaprovam o mandato de Lula, o que representa um crescimento de 7 pontos percentuais em relação ao indicador registrado na pesquisa anterior, que foi de 35%. Não sabem ou não quiseram responder 4%. O levantamento ouviu 2.000 eleitores entre os dias 19 e 22 de outubro e tem uma margem de erro de 2,2 pp e um índice de confiabilidade de 95%. O otimismo sobre a situação econômica do país também sofreu uma queda, segundo a Quast. Perguntados sobre a expectativa em relação à economia nos próximos 12 meses, 50% afirmaram que a tendência é melhorar. No levantamento de agosto, 59% tinham expectativas positivas, um recuo de 9 pontos percentuais. Outros 28% afirmaram que a tendência era de uma piora, um crescimento de 6 pontos percentuais comparado ao levantamento feito em agosto. Para 18%, a economia deve ficar do mesmo jeito em que está atualmente e 4% não souberam ou não quiseram responder. A Quast perguntou aos eleitores se o presidente se dedicava mais do que devia à agenda internacional. Para 60% dos respondentes, sim, outros 27% afirmaram que não acreditam que Lula está se excedendo na atenção aos temas globais. Outros 13% não souberam ou não quiseram responder. Perguntados sobre a quantidade de viagens feitas pelo presidente, 55% dos eleitores disseram que o volume é excessivo, enquanto 37% consideraram adequado o número de agendas externas e outros 8% não responderam. Um levantamento feito pelo Estadão em setembro mostrou que, nos primeiros 7 meses de governo, Lula passou cerca de 1 mês e meio, 46 dias, em viagens internacionais. As visitas de Estado custaram ao erário 27 milhões de reais. Segundo o Planalto, as viagens renderam um retorno diretos e indiretos de 115 bilhões de reais. Nos 25 dias seguintes aos ciclones extratropicais que atingiram o Rio Grande do Sul em setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, fez 2 viagens ao exterior e 58 agendas em Brasília, mas não visitou o estado afetado pelos desastres naturais. Segundo a nova pesquisa da Quast, 47% dos respondentes classificaram a ajuda do governo federal na região como insuficiente, enquanto 35% consideraram a atuação do Planalto como adequada e 18% não souberam ou não quiseram responder. Após o início do conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel no último dia 7, o PT e o governo federal mostram uma relutância em classificar o grupo, que assassinou centenas de civis, entre eles cidadãos brasileiros, como terrorista. Ao mesmo tempo em que não há esse reconhecimento, o PT adota uma postura de equiparar os atos feitos tanto pelo Hamas quanto por Israel. No último dia 16, o Diretório Nacional do partido publicou uma resolução que pediu o fim das ações violentas e colocou no mesmo patamar os ataques do grupo terrorista e do exército israelense. Em nota, a Embaixada de Israel disse que o texto do partido era lamentável. Deve ser feita uma forte separação entre a organização terrorista Hamas e os palestinos, afirmou. O levantamento da Genial/Quast mostrou que 57% dos eleitores acham que o Brasil está errado em não classificar o Hamas como um grupo terrorista, enquanto 26% defendem a postura adotada pelo governo e 17% não responderam.